essa palavra que eu vou trazer hoje para vocês é uma história que une essas duas coisas. Une autoridade com identidade. Quando você começa a ler a palavra de Deus e você vai lá no Velho Testamento, você não encontra no Velho Testamento situações onde demônios eram expulsos. No Velho Testamento ainda não existia uma figura com autoridade suficiente para expulsar demônios. Presta atenção, você não vê Moisés expulsando um demônio. Você não vê Daniel expulsando um demônio. Você não vê Elias expulsando um demônio, apesar de ter lutado com feiticeiros. Você não vê nem mesmo o próprio Davi, quando Saul ficava possesso por um espírito imundo, o que Davi fazia? Tocava sua harpa e o espírito imundo saía de Saul. Mas o espírito vinha e voltava. Vinha e voltava. Quando a gente vê Daniel com o rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, ele foi tomado por um espírito de loucura. E quem o tirou desse espírito de loucura foi o próprio Deus. Daniel nunca impôs as mãos sobre ele e disse: sai em nome de Jesus. Então, a gente vai perceber que no Velho Testamento não existia ninguém com autoridade no mundo espiritual para expulsar demônios. E aí, a gente chega no Novo Testamento. E lá no livro de Lucas 4:36, a gente começa a perceber como que o povo se espantava quando um espírito imundo, quando um endemoniado, ele era liberto. Olha o que está dizendo aqui, que Jesus chegou a uma cidade e ali Jesus expulsou um demônio. E todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si dizendo: que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? Então, que autoridade é essa? Quem é a maior autoridade em libertação? Estou perguntando para vocês. Jesus inaugura um novo ministério, o ministério da libertação. Fala comigo, o ministério da libertação. E nesse novo ministério, que é o ministério da libertação, o povo daquele tempo ficava espantado, porque até então não existia ninguém com autoridade suficiente para expulsar um espírito imundo. Amém, queridos? Então a gente vai entendendo que Jesus, ele está inaugurando algo novo. Jesus está trazendo algo novo, que até então no Velho Testamento existia. Demônios sempre existiram. Mas até então ninguém possuía tamanha autoridade para expulsá-los. Lucas 8 conta a história de um gadareno. Só que dessa vez você vai ler essa história e eu vou trazer para vocês uma visão diferente da qual nós estamos acostumados a entender essa história. Nós vamos ler do 26 até o 37. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia, aonde, gente? Nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus
ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Até aqui. Então aqui a gente vai ver, coloca a imagem para mim, por favor. A primeira imagem, que havia um homem que já estava perdendo a sua identidade. Porque ele não era conhecido pelo nome dele. Ele era conhecido como endemoniado. Você já pensou você ser conhecido como a endemoniada? É terrível, né? Então esse homem, o estado dele já estava se animalizando completamente. Porque a Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros, ele já não tinha convívio social, provavelmente a família já tinha feito de tudo, e ele já havia saído do convívio familiar, ele já havia saído do convívio da sociedade, ele já não tomava banho, ele já não penteava os cabelos, ele já não usava roupas. Em outras versões diz que ele andava nu. E ali ele estava completamente aprisionado. Mas eu quero dizer para vocês que esse homem tinha sim uma identidade. E esse homem, ele vinha de uma linhagem. Fala comigo, linhagem. Aquele gadareno, ele vem da linhagem de Gade. Lá em Gênesis 30:11 diz que Gade era filho de Bila, uma das servas de Lia, com Jacó. Portanto, Gade, ele era o quê? Ele era filho de Jacó. E Gade nasceu no meio daquela disputa entre Lia e Raquel. Vocês lembram dessa história? Quem dava mais filhos? Raquel não podia ter filhos, mas Jacó amava Raquel. Então Lia, para compensar o fato de não ter o amor do marido, fazia filho, fazia filho, fazia filho. Falava, agora ele vai me amar, agora ele vai me amar, agora ele vai me amar. E vinha o terceiro, e vinha o quarto. E nunca, né? Jacó expressava esse amor por Lia. E aí ela parou de ter filhos e colocou a serva dela para ter filhos para Jacó, Bila. E Gade é filho dessa confusão familiar aí, né? E é interessante porque a Bíblia fala, identidade está muito ligado com linhagem. A tua identidade, ela está muito ligada com a tua linhagem, com a tua parentela, de onde você veio. Então aquele gadita, aquele gadareno endemoniado, ele veio de uma linhagem muito especial. E os judeus, eles tinham um costume de dar o nome aos filhos de acordo com o nascimento deles, a forma como eles nasciam, né? A gente vê Jabes, por exemplo, que significa com dores te gerei, né? Com dores de parto te gerei. Então, a gente tem também, muitas vezes, o nome relacionado ao avô chamava fulano,
o pai Ciclano, não, era o mesmo nome. Tanto que João Batista iria se chamar, como iria se chamar João Batista, irmãos? Zacarias, porque o nome do pai dele era Zacarias. Mas havia também algo muito especial. Os judeus, eles também costumavam dar o nome aos filhos, relacionando os filhos a um destino profético. José deu o nome dos seus filhos de acordo com situações que ele viveu, dando um destino para os filhos. Então a gente vai perceber que o Gade havia uma profecia a respeito da linhagem dele. Porque o judeu, ele profetiza, e o judeu, ele tem uma cultura de bênção na vida dos filhos, que nós temos que aprender essa cultura de bênção. O judeu, ele ora e ele profetiza sobre o filho. E ele faz declarações proféticas, declarações de prosperidade, declarações de bênção, declarações de fortuna, declarações de inteligência. Tudo que eles podem fazer com palavras para abençoar os filhos, eles fazem. E as crianças, elas crescem debaixo desse ambiente, onde elas acreditam que elas são o que é liberado da vida dos pais para ela a respeito da identidade dela. E com Gade não foi diferente. Jacó, ao proferir a bênção sobre o Gade, olha o que ele profetizou. Está lá em Gênesis 49, 19. Gênesis 49, 19. Diz assim: Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Então Jacó, ele libera uma profecia sobre a linhagem de Gade. Ele libera uma palavra. E essa palavra diz que uma guerrilha, outras versões dizem uma tropa, acometerá a linhagem de Gade. E há algo interessante sobre os gaditas. Lá em 1 Crônicas 12, 8. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto. Homens, como irmãos? Homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram também ligeiros como gazelas sobre os montes. E lá no versículo 14 de 1 Crônicas, vai dizer: estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor gadita valia por 100 homens e o maior por 1000. Vamos aplaudir essa tribo maravilhosa do Senhor? Então a gente vai começando a entender como se formou a linhagem de Gade. Eram homens valentes, homens preparados para a guerra. O rosto deles era um rosto como de um leão, e o menor deles valia por 100, né? Não é isso que está dizendo aqui? O menor valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. E a gente vai entender, querido, que não era por acaso que aquele homem era o endemoniado. Que aquele homem estava, ele não era, ele estava endemoniado. Na verdade, aquele homem não era um endemoniado gadareno, mas um gadita aprisionado. Vocês entendem isso? Quando Jesus olha para ele, pergunta para ele: quantos estão aí com você? E ele diz: uma legião. Jesus não faz essa pergunta para ele à toa. Jesus sabia, e Jesus, ele estava indo não somente para libertar um endemoniado. Jesus, ele estava indo para cumprir uma profecia que foi liberada lá no Antigo Testamento, sobre a linhagem dos gaditas. E a gente vai entendendo essa história, porque lá em Lucas 8,
antes, no 22 ao 26, Lucas 8, 22 ao 26, diz que Jesus, ele estava num barco, na companhia dos discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Essa história que Jesus acalma a tempestade, ela não está desconexa da cura do endemoniado gadareno. A história é a mesma, apesar de estar dividido aqui por capítulos. A Bíblia fala que Jesus, ele estava indo de encontro àquele homem. Jesus estava indo cumprir uma profecia na vida daquele homem. E durante esse caminho, o que se levanta, queridos? Se levanta uma enorme tempestade. E eu posso conjecturar aqui que havia uma grande resistência espiritual para que aquele homem fosse liberto. Havia uma grande resistência para que aquele homem fosse livre para o destino dele. E a Bíblia diz que então aquela tempestade enorme se levanta, né? E os discípulos ficaram apavorados. Mas Jesus, ele repreendeu o vento. Jesus, ele repreendeu a tempestade. E eu quero dizer para você que Jesus, ele tem autoridade para repreender todo o vento, toda a tempestade e toda força contrária que se levanta contra a tua vida. Jesus, ele tem autoridade para intervir na tua história. Jesus, ele tem autoridade para mudar a tua sorte. Jesus, ele tem autoridade para mudar o teu destino. Por mais que o inimigo tente se levantar, por mais que o inimigo se levante em forma de uma grande tempestade, por mais que o inimigo se levante na forma de uma grande tribulação, por mais que pareça que as ondas vão nos submergir, o Senhor, ele tem autoridade para repreender os ventos contrários na tua vida e na minha vida. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele vai ao encontro daquele homem realizar a maior libertação nunca antes vista na Bíblia. Porque a Bíblia diz que aquele homem, o estado dele, era um estado tão perverso, tão cruel, tão terrível. Porque ele estava acometido por uma legião. Ele estava acometido por um exército. Ele estava acometido por uma tropa. E esse nome legião, ele surgiu no exército romano. No exército romano, uma legião simboliza uma média de 3 a 4 mil soldados romanos. Então, aquele homem, ele estava acometido por um exército, ele estava preso por um exército, ele estava sendo seguro por um exército, mas Jesus foi ao encontro dele. E eu creio que nessa noite Jesus, ele está indo de encontro a você. Porque Jesus, ele quer libertar você. Jesus, ele quer curar você. Jesus, ele quer que aquilo que ele planejou para você quando ele te gerou, quando você era ainda uma substância informe lá no ventre da sua mãe, ele já tinha uma história para você. Ele já tinha um destino para você. E ele já havia dado a você um nome, uma identidade. Você é único, você é especial. Não existe no planeta Terra uma voz como a tua. Não existe no planeta Terra uma digital como a tua. Não existe no planeta Terra uma íris do olho como a tua. Deus fez você único e especial. E Deus te deu uma identidade para que você possa cumprir um destino profético. E o tamanho dos teus inimigos revelam a magnitude do teu destino. E a Bíblia diz, queridos, que aquele homem, aquele gadita, né?
ele foi livre. Jesus conseguiu chegar até ele. Jesus passou por uma tempestade. E eu quero dizer para você que muitas vezes você não está vendo, mas no mundo espiritual há uma batalha pela tua vitória. Há uma batalha pela tua vida. Há uma batalha que está sendo travada no mundo espiritual para que você receba. Por isso você não pode desanimar. Por isso você não pode deixar de buscar o Senhor. Por isso você não pode desistir dos sonhos de Deus para a tua vida. Está tendo uma batalha. Existe uma batalha travada a meu respeito e a teu respeito. Então nós precisamos perseverar. Deus quer de mim e de você que a nossa fé seja inabalável. Porque Deus, Ele gosta de ser crido. Se tem uma coisa que Deus se alegra, é que nós sejamos, que a gente possa crer nele. E Deus deseja isso de você nessa noite. Que você possa crer. Que se você não pode fazer como aquele gadareno, ele não tinha mais o que fazer. Ele estava aprisionado. Ele não estava daquela maneira porque ele queria. Ele não estava daquela maneira simplesmente porque ele abriu uma brecha, deu uma legalidade e os demônios entraram. Ele estava aprisionado por uma legião, por uma tropa. Porque havia uma profecia a respeito dele. E eu quero dizer para você, existe uma profecia que foi liberada pela boca de Deus a teu respeito. Enquanto essa profecia não se cumprir, querido, você não vai morrer. Não tem aquela música? Não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprirem ao meu respeito. Então fica tranquilo, você não vai morrer não. Enquanto as promessas de Deus não se cumprirem a teu respeito. E aí a gente vai ver que aquele gadita, coloca a foto para mim do gadita. Que aquele homem, ele foi o quê? Ele foi completamente livre. Ele foi completamente liberto. Aquele homem estava o quê? A palavra de Deus diz que depois que Jesus, com autoridade, expulsou aqueles demônios, ele voltou a se vestir, ele ficou em perfeito juízo, e aquilo ali assustou o povo, porque aquele povo nunca antes havia visto um endemoniado ser livre. Uma vez daquele jeito, ia morrer daquele jeito. Mas Jesus interviu na história daquele homem. E eu quero dizer para você, Deus te chamou aqui para intervir na tua história. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei como foi a história da tua família. Eu não sei o que eles fizeram lá atrás, que hoje, de alguma maneira, as consequências vêm sobre você. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra para mudar essa situação. E aí a gente vai vendo, não a outra do gadita, a gente não colocou, né? Aquela do leão, a outra imagem. Então, essa aí. Então, queridos, aquele endemoniado gadareno, ele não era simplesmente um endemoniado. Ele era um gadita, ele era um guerreiro de Deus, ele era um valente. E muitas vezes o diabo mente para nós, dizendo para nós que nós não somos aquilo que nós somos. Que nós não temos aquilo que nós temos. Então você é aquilo que o Senhor diz que você é. Diziam dele, você é um endemoniado. Mas o Senhor dizia, você não é um endemoniado, você é um gadita. Eu sei quem você é, porque o Senhor sabe, nós só vemos o exterior, nós só vemos a aparência, mas o Senhor vê a essência. E aí, o que aconteceu depois que aquele homem foi livre daqueles demônios, daquela prisão, daquela legião de demônios?
ele queria ir com Jesus. Ele queria estar com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não permitiu que ele caminhasse com o Senhor. Por quê? Porque, queridos, aquele homem, ele já tinha um ministério. O ministério daquele homem era o ministério de testemunhar. Fala comigo, testemunhar. Deus havia forjado e feito aquele gadita para ser uma testemunha viva do poder de Deus. E a primeira coisa que Jesus diz para ele é: vai até a tua família e dá testemunho e conta para a tua família o que eu fiz por você. Então, o destino daquele homem estava relacionado a ele levar, ser bênção, ser boca de Deus e levar salvação à família dele. Porque não há impacto maior. Imagino aquele homem já desistido da família, e Deus ama os desistidos, viu? Jesus, ele ama os desistidos. E aquele homem, a família já tinha desistido dele. Mas Jesus diz: volta para a tua família. E mostra a tua família como você está. E o impacto e o testemunho daquele homem, o que Jesus fez por aquele homem, foi tão forte na vida da família dele, que não só o testemunho dele ficou apenas restrito à família, mas a Bíblia diz que ele saiu falando a respeito de Jesus por 10 cidades. E o 10, ele simboliza na Bíblia completude. Toda vez que você vê o número 10 na Bíblia, você vai pensar em completude, quando fala das 10 virgens. Então, aquele homem, queridos, ele cumpriu o destino dele. Aquele homem, ele viveu tudo aquilo que o Senhor tinha para ele viver. Aquele homem foi lançado por Jesus para o destino dele. E eu gostaria que ficasse gravado no teu coração que a autoridade espiritual, a autoridade do Senhor nas nossas vidas, existe para liberar a nossa identidade e o nosso destino. A autoridade que Jesus deu para a igreja dele é para liberar a identidade e o destino das pessoas. E a gente vai terminar lendo Lucas 10, 17. Depois dessa libertação, Jesus começa a descortinar para os seus discípulos o que é autoridade. E ele começa a ensinar para os seus discípulos sobre a autoridade, a verdadeira autoridade. E Lucas 10, 17 diz então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles ficaram maravilhados, porque agora não era só Jesus que expulsava os demônios. Os discípulos também estavam já com autoridade para expulsar demônios. E aí a gente vai vendo que eles estavam alegres, maravilhados, porque eles oravam e os espíritos imundos eram. Então nós temos que ler no contexto da época, gente. Aquilo não existia naquele tempo. E tudo que é uma novidade é maravilhoso, né? Então eles estavam assim perplexos com a autoridade que foi conferida a eles. 18. Mas Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes
e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? E eu queria que você nessa hora ficasse de pé. Nós aprendemos algo importante aqui. A palavra do Senhor está dizendo para nós que nós somos filhos de Deus. Todo filho tem um nome. Um nome libera um destino. Então, a respeito da tua identidade, identidade está ligado à linhagem, está ligado a nome, está ligado à herança. O teu nome, o nome que você recebeu, libera o teu destino. Você sabia disso? Por isso que Jesus, ele se preocupava tanto com o nome. A Bíblia se preocupa tanto com o nome. Se preocupa tanto com o nome, que a primeira coisa que Deus deu para Adão foi para ele fazer o quê? Dar nome. Dar nome às coisas que o Senhor criou. A gente vê Deus mudando o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. A gente vê Deus mudando o nome de Jacó para Israel. A gente vê o próprio Jesus mudando o nome de Simão para Pedro. A gente vê o Senhor mudando nomes. Porque o nome libera um destino. Então, querido, esse nome que você tem, você pode até não gostar dele. Você pode até achar, não, esse nome aqui não tem nada a ver. Eu me chamo Bruna, né? E o significado etimológico do meu nome é menina morena. Eu sou morenaça, né, gente? E eu falava assim, Deus, mas que nome doido é esse? Por que eu tenho esse nome? E aí, fazendo um curso chamado Veredas Antigas, abençoando gerações, eles pegam teu nome, eles levam teu nome a um significado. Eles vão lá no hebraico e eles trazem do hebraico e do grego os significados dos nomes. E aí o meu nome deu que Bruna significa rica na graça de Deus. E o Senhor me alcançou com a sua graça, porque eu sou a primeira da minha família a ser alcançada por Jesus. Queridos, e se o teu nome não tem um significado bom, profeticamente você pode ressignificar o teu nome. E aí a gente vê que o Senhor Jesus, Ele quer mudar a nossa identidade. O Senhor Jesus, aquele homem, ele era conhecido como endemoniado. E Jesus mudou a identidade dele para um gadita excelente, para um guerreiro, para um missionário que alcançou 10 cidades, um ministério apostólico. Porque ele não alcançou, não foi só a cidade que ele vivia, não. Ele alcançou, foram 10 cidades para o Senhor. Isso é muita coisa. Mas ele estava preso, ele estava aprisionado. Porque ele tinha perdido o significado de quem ele era. E eu quero te dizer que Deus, Ele escreveu uma história linda para você viver. O Senhor não escreveu uma história de fracasso, Ele não escreveu uma história de derrota. Apesar das pedras no teu caminho, o Senhor escreveu uma história de vitória, de bênção. Uma história que vai impactar a tua família, que vai impactar as pessoas ao teu redor. E uma história que vai impactar as nações da terra. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. E quando o diabo mentir para você dizendo que você não tem valor, que você não tem importância, que você não é ninguém, você não vai acreditar.
E você vai dizer: olha, Satanás, o Senhor escreveu algo ao meu respeito, quando antes nem eu existia ainda. Salmo 119. O Senhor já tinha uma história para mim. O Senhor já tinha algo desenhado pelo dedo de Deus. E a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. E eu queria te convidar nessa hora a pegar a sua cartelinha, a pegar o seu papel. Satanás, ele olha para você, querido, e ele vê a autoridade de Jesus na sua vida. E eu costumo dizer, porque quando a gente entende o livro de Lucas 10, a gente precisa entender algo. Olha aqui para mim. Não é você que tem que ter medo do diabo. É o diabo que tem que ter medo de você. Se você está munido com a tua autoridade, com a autoridade que Jesus te confiou, você precisa fazer uso dessa autoridade. Primeiro para a tua própria vida, amém? E depois para a vida das outras pessoas. E é importante que você lembre a Satanás quem você é. E todas as vezes que ele quiser trazer um sentimento para você de derrota, de fracasso, de incredulidade, um pensamento de incredulidade. Ah, Senhor, está terminando a campanha. Querido, está terminando a campanha. E Deus já fez. Amém? O Senhor já fez. Você só vai receber. E é assim que a gente tem que andar. Com a nossa cabeça erguida. Sabendo que nós somos filhos e filhas amados de Deus. Sabe o que o inimigo tem mais ódio? Porque você é filho e filha amada de Deus. E por mais que você peque, por mais que você erre, você tem o seu lugar no colo do Pai. O lugar que Ele perdeu. E o que Ele tem mais ódio é que você peca, erra, mas você pede perdão e o Senhor já apagou. E o pecado dele nunca mais foi apagado. E não vai ser apagado. Ele já está condenado. E você não está condenado, lembre-se disso. Por mais que você errou, basta você se arrepender, confessar o seu pecado e não tornar a fazer. Que o Senhor Jesus, Ele já apagou, Ele já riscou. Essa é a tua identidade. Essa é a tua identidade de filho, de filha. A outra identidade é que você tem uma herança no Senhor. E a tua herança não é pouca, não é pequena. O pastor Newton pregou sobre isso, quarta-feira passada. E a próxima coisa que você precisa ter, bem forte dentro de você, é que onde você chegar, escuta aqui, onde você chegar, não importa onde você chegar, ali você é uma autoridade. E nessa hora nós vamos orar. Saiba a sua identidade em Cristo. Você é filho, herdeiro. E aquele que tem autoridade para pisar na cabeça da serpente. Pisa assim, ó, com autoridade. O Senhor deu para a igreja dele autoridade. E você é igreja do Senhor. E você tem autoridade para pisar na cabeça da serpente. Dos escorpiões. Você tem autoridade no mundo espiritual. Ei, homem, mulher, usa a tua autoridade. Usa o que Deus te deu. Usa as armas preciosas da palavra do Senhor. Usa as tuas armas de guerreiro, de guerreira. Não deixe o mal aprisionar você na depressão. Não deixe o mal aprisionar você na angústia. Não deixe o mal aprisionar você na tristeza. Não deixe o mal aprisionar você na sua identidade. Levanta a tua cabeça e diga: eu sou filho do Deus Altíssimo. Agindo Deus, quem impedirá?
Se Deus é por mim, quem será contra mim? E você tem autoridade no nome de Jesus para chamar o teu destino e para lutar pelo teu destino. O teu destino não vai ser como o destino dos teus avós, dos teus pais. O teu destino é um destino diferente. E não se esqueça que a grandeza dos teus inimigos revelam a magnitude do teu destino. Saiba que tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você está passando, é para um fim muito maior do que você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agora, Senhor, ligamos como igreja, porque nós entendemos que o Senhor Jesus inaugurou um ministério, chamado Ministério da Libertação. E o Senhor Jesus liberou autoridade sobre a igreja. E disse que tudo aquilo que a igreja de Jesus ligasse na terra, seria ligado no céu. E tudo aquilo que a igreja de Jesus desligasse na terra, seria desligado no céu. Meu Deus, tu deste autoridade à tua igreja para liberar destinos. Senhor, e nós aqui como pastores, meu Deus, revestidos da unção que quebra todo jugo e revestidos da autoridade do nome de Jesus, queremos agora, Senhor, expulsar e dizer: Satanás, solta, solta a família, solta os negócios, solta os empregos, solta os enfermos, solta na autoridade do nome de Jesus, solta as emoções, solta em nome de Jesus. Nós queremos declarar que o teu povo é livre, é livre, é livre para viver os sonhos que o Senhor tem planejado para eles, a vida abundante que o Senhor tem planejado para nós, que nós somos livres para viver a completude daquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas.